Você já sentiu que está preso em um ciclo invisível, onde as mesmas situações se repetem, como se o universo estivesse brincando com você? E se eu te dissesse que isso não é acaso, mas a prova de que sua consciência está presa em um loop quântico, fabricando a mesma realidade todos os dias? Preste atenção, porque o simples ato de ouvir este vídeo pode ser o primeiro passo para quebrar essa prisão invisível. Se você sente que essa mensagem toca algo dentro de você, não ignore. Inscreva-se agora no canal e ative o sino, porque as próximas revelações vão muito além do que você imagina. Cada like que você deixa aqui não é apenas um gesto comum, é um sinal vibrando no campo quântico, fortalecendo essa rede de consciências despertas. E para provar a si mesmo que está pronto para romper o ciclo, eu quero que você deixe nos comentários apenas o número 88. Esse número não é aleatório. Ele simboliza o infinito em movimento, a dissolução definitiva dos loops que aprisionam sua consciência. Escreva 88 agora mesmo e se conecte a este campo de transformação. Imagine a sensação perturbadora de perceber que a vida não avança, que apesar das escolhas, dos esforços e até das mudanças aparentes, você continua preso em uma mesma paisagem existencial. Essa é a essência do chamado loop do observador, um ciclo invisível em que a consciência humana, ao invés de criar novas possibilidades, repete incansavelmente os mesmos padrões. É como se a realidade fosse uma vitrola antiga, emperrada na mesma faixa, e cada dia vivido fosse apenas uma reinterpretação do mesmo enredo. O mais inquietante é que quase ninguém percebe que está preso dentro dessa engrenagem, vivendo dias que parecem diferentes apenas na superfície, mas que no fundo carregam o mesmo roteiro oculto. O mistério se aprofunda quando a ciência entra em cena. O chamado efeito do observador, conceito nascido na mecânica quântica, afirma que a realidade não existe de forma fixa até que seja observada. Ou seja, cada pessoa participa ativamente da construção do universo ao seu redor. Mas quando essa atenção se fixa sempre nos mesmos elementos, o resultado não poderia ser outro. Realidades idênticas, recicladas indefinidamente. A consciência, em vez de ser uma chave para infinitas portas, transforma-se em um cadeado que tranca o ser em uma repetição cansativa. É nesse ponto que o mistério se torna quase insuportável. E se o que chamamos de rotina, coincidência ou destino não for nada disso, mas apenas a prova de que estamos viciados em observar sempre as mesmas frequências? Talvez a vida não esteja estagnada porque o universo se recusa a mudar, mas porque o próprio observador insiste em olhar para as mesmas paisagens. É como caminhar em um labirinto de espelhos, onde cada corredor leva ao mesmo reflexo de si mesmo. Se essa mensagem está ressoando em você, se sente que algo maior já começou a se alinhar na sua vida, deixe o número 88 nos comentários agora. E por que 88? Porque em linguagens espirituais e numerológicas, esse número carrega a frequência da abundância infinita, do equilíbrio perfeito e da manifestação plena. Não é apenas um número, é um código energético. O 88 é como um portal. Dois infinitos lado a lado, simbolizando a união entre o que você deseja e o que o universo já está preparado para entregar. Quando você encontra esse número, ele não surge por acaso. Ele é o reflexo de que sua realidade interna está finalmente vibrando em sintonia com o seu potencial mais elevado. Significa que o que você sonha já está tomando forma no campo invisível e só aguarda o momento de se materializar. Ao digitar 88, você não está apenas comentando. Você está ativando, está reivindicando sua sintonia com esse campo de possibilidades ilimitadas. E mais, quando você faz isso, não só amplifica sua própria frequência, mas também fortalece toda a rede de consciências conectadas aqui. O 88 é um chamado coletivo, um lembrete de que não caminhamos sozinhos.
Cada comentário é como um ponto de luz expandindo essa energia para todos. Quem nunca sentiu aquele déjà vu desconcertante? Aquela impressão de estar vivendo a mesma conversa, encontrando as mesmas pessoas, passando pelas mesmas situações. Essa estranha sensação é muito mais do que um truque da mente. É o eco da repetição cósmica que governa a vida daqueles que não percebem estar aprisionados em loops de realidade. Conversas que parecem escritas por roteiristas invisíveis, emoções que retornam com a mesma intensidade e problemas que insistem em reaparecer, tudo aponta para uma prisão sutil, quase imperceptível, mas incrivelmente poderosa. O tempo, nesses casos, também se torna um aliado do engano. Minutos parecem se arrastar como se fossem horas em momentos de tédio, mas semanas inteiras desaparecem sem que se perceba qualquer avanço real. Essa ilusão temporal é um dos sintomas mais claros do aprisionamento. Não é apenas uma percepção distorcida do relógio, mas o reflexo direto de uma consciência que não consegue escapar das mesmas escolhas, das mesmas frequências e dos mesmos resultados. O indivíduo acredita estar se movendo, mas na verdade continua parado, preso em um carrossel quântico que gira em círculos. E o mais intrigante, essa sensação de repetição não é compartilhada por todos. Muitos seguem suas vidas lineares sem desconfiar que existe algo além da rotina previsível. Já outros, aqueles mais sensíveis, sentem a estranheza no ar, percebem os ecos no tempo e os padrões ocultos se repetindo ao redor. É como se apenas alguns tivessem a capacidade de enxergar as falhas na Matrix, de sentir que a realidade não é tão sólida quanto parece, mas um holograma maleável que se reconstrói dia após dia com base na qualidade da observação. A ciência tradicional ensinou durante séculos que o ser humano é apenas um espectador passivo da realidade, condenado a assistir ao desenrolar dos acontecimentos como quem vê um filme projetado numa tela. Porém, descobertas mais recentes da física quântica revelam algo muito mais perturbador. Não somos apenas espectadores, somos co-criadores. A consciência não apenas registra os acontecimentos, mas os molda, influenciando diretamente quais possibilidades se materializam e quais permanecem apenas como potenciais invisíveis no campo quântico. Essa revelação altera completamente a forma como entendemos a vida. Se cada pensamento, cada foco de atenção atua como uma lente que seleciona fragmentos da realidade, então a vida que experimentamos é apenas o resultado de nossas escolhas de observação. O problema é que quando a mente se acostuma a buscar sempre os mesmos sinais, os mesmos estímulos, as mesmas confirmações, ela acaba colapsando as mesmas realidades repetidamente. É por isso que tantos se sentem presos em um ciclo interminável, não por falta de oportunidades, mas porque sua consciência não consegue enxergar além do já conhecido. O papel oculto da consciência, portanto, não é o de simples registro, mas o de programador silencioso do enredo da vida. Quem compreende isso, descobre que mudar a realidade não é questão de esforço físico, nem apenas de desejo, mas de redirecionar a atenção de forma consciente. A verdadeira transformação não acontece ao lutar contra os padrões externos, mas ao alterar a forma como se olha para eles. É nesse instante que se abre a porta para novas linhas de tempo, novas probabilidades e novas versões de existência. Há momentos em que a realidade parece se repetir com perfeição assustadora. Não se trata apenas de déjà vu, mas de uma sensação de estar preso em diálogos idênticos, nos mesmos gestos, nas mesmas palavras que já aconteceram antes. Esses fragmentos de tempo que ecoam são o que estudiosos da consciência chamam de ecos temporais. Eles são os rastros perceptíveis do loop do observador em ação,
como rachaduras em um vidro que revelam que a estrutura da realidade não é tão sólida quanto acreditamos. O indivíduo que experimenta esses ecos tem a impressão de que o tempo não é linear, mas sim um espelho que reflete continuamente as mesmas cenas. Essas fendas no tecido temporal não surgem por acaso. Elas se manifestam justamente quando a consciência começa a perceber a natureza repetitiva de sua própria criação. É como se o universo, em sua tentativa de despertar o observador, permitisse pequenos vazamentos da verdade maior, de que estamos percorrendo trilhas circulares dentro do campo quântico. Esses momentos, embora desconfortáveis, funcionam como alarmes espirituais, avisos de que algo precisa mudar. Afinal, que sentido teria viver se tudo não passasse de uma repetição infinita? O mais intrigante é que nem todos conseguem notar esses ecos. Para muitos, a vida segue em aparente normalidade, mas para os mais sensíveis, cada repetição é um choque que desperta perguntas existenciais profundas. E é justamente nessa sensibilidade que se encontra a chave da libertação. Ao perceber os ecos, o indivíduo começa a questionar o script que segue inconscientemente. E ao questionar, ele enfraquece o poder do loop que o aprisiona. Quando alguém começa a perceber que vive em repetição, sinais estranhos começam a aparecer. Livros que parecem chamar de estantes desconhecidas, encontros improváveis com pessoas que falam exatamente o que você precisava ouvir, vídeos e mensagens que surgem no momento perfeito. Isso é o que chamamos de sincronicidade, a resposta do universo ao grito silencioso da consciência que deseja escapar do loop. Não é coincidência. É a forma como o campo quântico responde ao desejo interno por mudança. A sincronicidade funciona como um fio invisível que guia o observador para fora da prisão da repetição. Quando tudo parece perdido, surge uma pista, um acontecimento improvável que abre uma nova perspectiva. São sinais que quebram a ilusão de acaso, revelando que existe uma inteligência maior operando nos bastidores da realidade. É como se o cosmos, atento ao pedido de libertação, conspirasse para abrir passagens secretas dentro do labirinto quântico. Ignorar esses sinais é permanecer aprisionado. Atendê-los, no entanto, exige coragem, pois seguir a sincronicidade muitas vezes significa abandonar a zona de conforto, desafiar a lógica linear e se entregar a caminhos incertos. Mas é justamente nesse salto de fé que a consciência começa a acessar novos campos de probabilidade, libertando-se pouco a pouco da repetição automática que a mantém cativa. Todo o processo de transformação é precedido por um período de intensa pressão. Assim como a água precisa atingir a temperatura exata para se transformar em vapor, a consciência humana precisa acumular energia suficiente para romper o loop do observador. Esse estágio é marcado por uma sensação de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer, mas ainda fora do alcance. É um desconforto que muitos interpretam como ansiedade, quando na verdade é a pressão da transição. Essa fase é comparável à metamorfose da borboleta. O casulo, que parecia um lugar seguro, se torna insuportável, apertado, sufocante. Mas é justamente esse desconforto que força a reorganização interna, a reprogramação celular e, finalmente, a libertação das asas. Da mesma forma, cada obstáculo, cada repetição incômoda da vida não é castigo, mas treinamento. São mecanismos que preparam a consciência para reconhecer os padrões que a aprisionam, até que, por fim, ela acumule a força necessária para se libertar. O ponto de ruptura chega quando a energia acumulada se torna insustentável dentro da velha estrutura. Nesse momento, ou o indivíduo se entrega e permite a mudança, ou tenta desesperadamente segurar o que já não serve mais. Muitos falham justamente aqui.
voltando para os padrões conhecidos, ainda que dolorosos. Mas aqueles que resistem à tentação da estagnação descobrem que a transição não era o fim, e sim o início de uma nova forma de existir. Quando o loop do observador começa a enfraquecer, a realidade entra em turbulência. O que antes parecia sólido começa a se desmanchar, padrões familiares deixam de funcionar, e as certezas de uma vida inteira começam a ruir. Essa instabilidade não deve ser vista como um erro, mas como a prova de que a consciência está se soltando das correntes que aprendiam. É nesse momento que muitos sentem medo, acreditando que estão perdendo o controle da vida, quando, na verdade, estão presenciando o nascimento de uma nova liberdade. Essa turbulência é como uma tempestade que varre o velho para abrir espaço ao novo. Relacionamentos mudam de forma inesperada, oportunidades surgem ou desaparecem de maneira inexplicável, e até o corpo físico responde com sinais estranhos. Cansaços repentinos, mudanças no sono, sensações de energia incomum. São indícios de que a mente, o corpo e o espírito estão sendo recalibrados para operar em uma nova frequência de realidade. Mas para atravessar essa fase, é preciso coragem para não se apegar ao que está desmoronando. A tendência natural do ser humano é buscar segurança no conhecido, mesmo quando esse conhecido é uma prisão. A verdadeira libertação exige atravessar a tempestade, confiar que o caos é apenas um estágio da reorganização cósmica. Só assim a consciência consegue se firmar em um novo nível de existência. Poucos momentos são tão impactantes quanto perceber que o problema nunca foi externo, mas interno. A grande armadilha do loop do observador é fazer a pessoa acreditar que está reagindo ao mundo, quando, na verdade, está recriando o mesmo mundo todos os dias. O despertar começa quando se percebe que a realidade não está sendo apenas vivida, mas fabricada pela maneira como a consciência observa. Esse reconhecimento muda tudo, porque aponta a responsabilidade para o centro da própria existência. O choque dessa descoberta é profundo. Durante anos, muitos acreditaram que estavam evoluindo, quando, na verdade, estavam apenas refinando o mesmo padrão de repetição. Até mesmo práticas espirituais, quando guiadas pelo desejo de confirmar resultados, tornam-se parte da prisão. É como tentar escapar de um labirinto com os mesmos passos que sempre conduzem às mesmas paredes. A armadilha está justamente na sutileza. Acreditar que está avançando, quando na realidade se permanece parado. Mas é a partir dessa revelação que surge a verdadeira chance de transformação. Quando se aprende a observar a própria observação, quando se percebe o movimento automático da mente em busca do conhecido, abre-se espaço para uma consciência mais ampla. Esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Parar de tentar mudar a realidade e começar a mudar a forma como se enxerga a realidade. Se existe um código capaz de quebrar o loop do observador, ele se chama coerência. A coerência não é simplesmente pensar positivo ou manter boas intenções. Trata-se de alinhar pensamentos, emoções e energia em uma mesma frequência. É quando cada parte do ser vibra em harmonia, sem dispersão, sem contradições internas. Nesse estado, a consciência deixa de repetir os mesmos padrões e começa a acessar novas probabilidades, realidades que antes estavam invisíveis ao olhar condicionado. A coerência é como transformar a atenção em um raio de luz que, ao invés de se fragmentar, atravessa a escuridão com clareza. É nesse estado que os milagres parecem acontecer, encontros inesperados, soluções criativas, curas improváveis. Mas esses acontecimentos não são sorte, são o reflexo direto de uma consciência que aprendeu a observar de forma diferente, deixando de lado a rigidez do hábito para abraçar a fluidez do campo quântico. O segredo está em compreender que coerência não se força.
não é fruto de esforço mental, mas de relaxamento profundo, de permitir que o ser retorne ao estado natural de unidade. É quando paramos de fragmentar nossa atenção entre passado, futuro e preocupações que descobrimos a presença plena do agora. E nesse ponto, a realidade se reorganiza de forma quase mágica, revelando que a verdadeira liberdade sempre esteve disponível, mas exigia um novo modo de observar. A libertação do loop do observador não é apenas uma jornada individual. Cada pessoa que rompe sua repetição abre espaço para que toda a humanidade dê um salto evolutivo. É como uma rede invisível, onde cada despertar gera ondas que alcançam milhares de outros seres. O que parecia um esforço solitário revela-se parte de um movimento coletivo, a ascensão de uma nova era da consciência humana. Esse novo estágio é marcado pelo abandono da visão limitada da realidade como algo fixo e imutável. Surge a compreensão de que vivemos em um oceano de possibilidades, onde cada escolha, cada foco de atenção, abre portas para mundos diferentes. A humanidade, pela primeira vez em milênios, começa a perceber que não está condenada a repetir os mesmos ciclos de conflito, escassez e sofrimento. Existe um horizonte inédito, uma vida guiada pela coerência, pela criação consciente e pela liberdade de navegar entre infinitas realidades. O futuro, portanto, não é uma linha inevitável, mas um espaço aberto, pronto para ser moldado. A nova era não será marcada por máquinas, tecnologia ou conquistas externas, mas pela revolução silenciosa da mente e da consciência. Quando esse despertar se consolidar, cada ser humano se tornará não apenas um espectador da existência, mas um verdadeiro coautor da realidade universal.